Amém. Diz assim: Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram, e não podiam falar com ele pacificamente. E teve José um sonho e contou aos seus irmãos, e por isso se aborreciam ainda mais. Bem, irmãos, vou falar um pouquinho do que eu conheço sobre a história de José. A Bíblia diz que José era um jovem de 17 anos, muito amado pelo seu pai. A Bíblia diz que José era o filho mais amado da casa do pai. O seu pai amava muito José porque já era o filho da sua velhice. Ele tinha muita afinidade com José. E os irmãos de José não tinham uma boa conduta, não obedeciam ao seu pai tanto quanto José. Os irmãos dele não eram tão obedientes, tão achegados, tão tranquilo com seu pai, tão amável com seu pai como era José. A Bíblia diz que eles seguiam todos os dias para cuidar das ovelhas do seu pai e sempre ele ia observar os seus irmãos, levar o almoço, né, por seu irmão mais novo. E aí o pai de José falava: olha, você observa como estão os seus irmãos e volta e me conta. E todas as vezes que José ia observar os irmãos, como é que os irmãos estavam apacentando o rebanho, se os irmãos estavam cuidando certinho dos negócios do pai, a Bíblia diz que José voltava e não era com boas notícias, sempre voltava com notícias ruins, que os seus irmãos não se comportavam, que os seus irmãos não eram bons pastores de ovelhas, e aquilo entristecia o coração de seu pai. A Bíblia diz que Jacó amou tanto José, amou tanto, que resolveu expressar esse amor por meio de um presente. A Bíblia conta que o seu pai fez para José uma túnica e deu a ele de presente. Só que não era uma túnica qualquer, não era um presente qualquer, era uma túnica de várias cores. Com aquele presente, José estava assim de alguma forma dizendo que estava passando autoridade para ele, porque os reis e os sacerdotes costumavam usar aquelas túnicas coloridas, túnicas diferenciadas, e José ganhou uma túnica daquela muito preciosa. E a Bíblia diz que os irmãos de José se enraivaram, eles invejaram aquela túnica, eles invejaram aquela autoridade, aquela expressão de amor que o seu pai estava entregando para o seu filho e não para eles. A Bíblia conta que o coração daqueles irmãos cada dia mais ia se revoltando contra José. A Bíblia diz que os irmãos começaram a odiar José pelo amor que o seu pai tinha, pelo o presente que ele tinha recebido. A Bíblia também conta, irmãos, que houve uma ocasião onde eles estavam sentados à mesa, fazendo sua refeição. E eu posso imaginar, fechando meus olhos, eu posso imaginar José ali naquela alegria, né? Porque ele tinha apenas 17 anos, ele era só um adolescente. E ele teve um sonho, José teve um sonho, irmãos. E ele não se calou diante do seu sonho. Ele correu para a mesa e foi contar para os seus irmãos e para seu pai. E nesse sonho, para resumir o sonho de José, ele contava, irmãos, que toda a sua família se prostrava diante de José. Que todos adoravam a José. Era como se José estivesse falando que ele, por ser mais novo, ele seria, mesmo assim, ele seria o maior da casa do seu pai. Ah, irmãos, naquele momento, quando José, tão feliz, tão inocentemente contou aquele sonho, a Bíblia diz que seus irmãos o odiavam ainda mais. E tudo que José fazia era suficiente para que os seus irmãos o odiassem ainda mais. E por conta disso, por conta de tanto amor e tanta obediência e prestação de serviço de José para com seu pai, os irmãos começaram a maquinar o mal contra José. Os irmãos começaram a conversar entre si: nós vamos matar José, vamos tirar a vida de José e vai ficar por isso mesmo. E assim, nunca mais o nosso pai vai amar ele mais do que nós. Nós teremos o amor do nosso pai. E nunca mais haverá em nosso meio alguém que vai contar as coisas erradas que fazemos. E o plano estava tudo certo, irmãos.
Estava tudo arquitetado de forma corretíssima. Eles iriam matar e acabar com a vida de José. Até que um dos seus irmãos intercedeu por José e falou: não, nós podemos fazer qualquer coisa, mas nós não vamos tocar na vida de José. Então resolveram pegar José, amordaçaram ele, jogaram ele num poço e até que venderam ele como escravo. Tinha tudo, a história de José tinha tudo para dar ruim, tinha tudo para dar errado. Porque José, ele era mal visto pelos seus irmãos. Ele era mal amado pelos seus irmãos. José, irmãos, ele foi vendido como escravo. Ele foi jogado num calabouço. Ele foi jogado numa cova, né? Para ser vendido como escravo. José era filho, mas teve que viver como escravo. José tinha toda a probabilidade de tudo dar errado. Só tinha uma coisa. José tinha um sonho que foi dado por Deus. O sonho que José teve não veio do coração do homem, veio do coração de Deus. E assim, por que essa palavra? Trazendo essa palavra para as nossas vidas. Aí eu posso dizer uma coisa para vocês. José foi tão amado que passou a ser odiado. O amor atraiu coisas boas para José, mas também atraiu ódio, inveja, atraiu planos ruins, humilhação. O amor na vida de José, através do seu pai, atraiu coisas boas, só que mais ainda coisas ruins. Porque por meio disso, José sofreu, José foi humilhado, José foi para o calabouço, José foi para a prisão. Foi uma sequência de situações difíceis e ruins que José passou. Tentaram matar tudo, todos os sonhos de José. Tentaram acabar com o amor do seu pai. Tentaram acabar com a proteção do seu pai. E conseguiram por um tempo. Só teve uma coisa. Ninguém conseguiu tocar no sonho de Deus sobre a vida de José. Ninguém conseguiu tocar na vida de José. Sabe por quê? Porque quem é chamado, quem nasceu no coração de Deus, Satanás não toca na vida. Se Deus te deu um sonho com alguém, se hoje você está aqui só e gostaria de estar acompanhada, quem sabe, pelo teu esposo, pelos teus filhos, pelos teus familiares, eu quero dizer uma coisa para você. Se esse sonho que está no teu coração veio da parte de Deus, nada nem ninguém vai matar os sonhos de Deus sobre a vida da tua casa e da tua família. E você está no lugar certo. Você está no lugar certo, no lugar onde Deus faz sonhos nascer no coração do crente. É na presença dele que Deus faz sonhos nascer no coração do crente. O Deus que permite o crente sonhar é o Deus que cria estratégias para que o sonho seja realizado. José, ele foi ridicularizado. Ele era só um jovenzinho, porque ninguém deu crédito ao sonho dele. Todos riam do sonho de José. Todos, de alguma forma, desacreditaram do sonho de José. Menos o Deus de José que fez ele sonhar. Quem sabe você tem passado por situações e que se você sentar ou chegar diante de uma multidão para contar dos seus sonhos, vão rir de você. Talvez a tua situação não condiz com aquilo que você sonha ou com o desejo que o teu coração deseja chegar, com o lugar onde o teu coração deseja chegar. Mas eu quero mais uma vez dizer para você que o Deus que fez você sonhar é o Deus que dá capacidade para você realizar. Enquanto houver vida em você, haverá esperança. Por isso, Deus não permitiu tocarem na vida de José, tocaram nos sonhos de José, tocaram na túnica de José. Sabe o que fizeram? Rasgaram a túnica dele e passaram sangue de animal, levaram para o pai dele e disse: "Oh, o filho que você tanto ama foi morto por um bicho do campo, por uma fera do campo." E o pai de José se entristeceu muito, chorou muito, porque ele era o filho que ele tanto amava. As pessoas, eles acharam que tinham tocado na vida de José, mas eles não conheciam o Deus que José serve. As pessoas podem até achar que pode tocar na tua vida, no teu sonho, na tua saúde. Quem sabe você veio aqui e é necessário te dizer que se de alguma forma Satanás tentou tocar na tua saúde para fazer você parar de sonhar, é porque ele não sabe o Deus que você serve, o Deus que te chamou. Quem sabe ele tem tentado tocar na tua fama, denegrir tua imagem, falar mal de você, fazer as pessoas te odiarem, achando que vai te entristecer ao ponto de desviar você do propósito que Deus te chamou. Eu quero dizer uma coisa para você: ainda que você esteja em um calabouço, ainda que você seja amordaçado e jogado numa cova para ser vendido como escravo, o Deus de José é o Deus de ontem, de hoje e Deus de eternamente. É o Deus que dá livramento, é o Deus que realiza sonhos, é um Deus que não deixa que toque na tua vida, porque Ele cuida de você. A palavra de Deus diz que o Deus que te chamou, Ele não dorme.
Ele cuida de você o tempo inteiro. Ele é fiel na minha e na tua vida para te guardar, para fazer com que as promessas se cumpram uma após uma na tua vida. E quando nós contamos a história de José, nós falamos que ele sonhou. Nós falamos que José correu para contar o sonho dele. Aí nós enfatizamos que ele foi odiado por isso. José foi perseguido por isso. Então, assim, quem tem um chamado de Deus, quem Deus entregou uma túnica, vai ser perseguido. Não pensa que vai ser fácil no meio da tua família. Não pensa que vai ser fácil no meio dos teus. Não pensa que vai ser fácil no meio daqueles que você queria um abraço, um afeto. Muitas das vezes você vai esperando um afeto e você vai encontrar uma palavra negativa. Você vai encontrar sempre críticas negativas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não leva para o teu coração, não leva para o pessoal. Não é que as pessoas odeiam você, não é que as pessoas elas perseguem você. O que elas querem é a túnica que o teu Deus te entregou. O que elas querem é a unção que foi entregada sobre você. Muitos queriam, quem sabe, o privilégio de ser o filho mais amado da casa do Pai. Quem sabe, irmãos, você olha para você e você não vê em você grandes valores. Você não vê em você grandes dons e talentos. Mas tem alguém lá fora que gostaria de estar em seu lugar. Tem alguém lá fora que gostaria de falar como você fala, pregar como você prega, louvar como você louva, se vestir como você se veste, sorrir como você sorri. E por isso, como não consegue falar com você, aí preferiu te atacar. Preferiu te invejar, preferiu, quem sabe, amordaçar você e jogar em um calabouço para, se possível, até te vender como escravo. Mas o Deus que cuidou de você, o Deus que cuidou de José, Ele cuida de você e vai cuidar todos os dias da tua vida, até que as promessas dele se cumpram uma a uma. Se você tem uma promessa, alegra teu coração, porque as promessas de Deus, elas vão se cumprir. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem é filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, está falado, irmãos. Ele bate o martelo, está decretado. Basta tão somente a palavra de Deus sobre tua vida. A Bíblia conta que José ele foi vendido como escravo e ele passou a servir no castelo do rei. Como se não bastasse, José ele passou por todos os tipos de perseguição. José foi acusado de coisas que ele jamais cometeu. A Bíblia diz que, devido às acusações de José, inocentemente José foi parar numa prisão. Mas eu quero dizer para você que ainda na prisão, Deus honrou a vida de José. Onde José ia, Deus honrava a vida dele. Mas ia na luta, mas Deus honrava a vida dele. Mas ele foi como escravo, mas Deus honrava a vida dele. E quem sabe você está passando uma situação talvez até parecida com a de José. Numa situação tão difícil, mas eu quero dizer para você que aonde você for, Deus vai honrar a tua vida. A promessa de Deus e a presença de Deus seguiu José por onde ele foi, por onde ele passou. José ele não perdeu o seu caráter, José não desviou a visão do seu chamado, José não perdeu, irmãos, a sua essência. Quando ele foi perseguido, quando ele foi vendido, quando ele foi humilhado, ele continuou sendo José sonhador. A Bíblia diz que por onde José passava, seus irmãos riam dele e diziam: vem um sonhador. Quem sabe se eu conversar com você, irmãos, eu vou entender você como um sonhador. Quem sabe você pode falar assim: irmã Jeane, tudo que eu tenho é uma panela e um sonho. Né? Outro dia eu estava vendo algo na internet, um vídeo na internet, e o rapaz, ele ensinava uma receita muito cara. E alguém comentou assim: eu vou fazer essa receita, mas por enquanto eu só tenho a panela e um pouco de água. Mas ele tinha alguma coisa. E quem sabe, irmão, você sonha em ter uma ótima faculdade. Eu não sei qual é o seu sonho. Qual é o teu sonho? E se o Senhor, o Espírito Santo, estiver sentadinho aí perto de você e falar assim: ei, você ainda consegue sonhar? Qual é o teu sonho? Irmãos, acho que tantas coisas vão surgir, né? Eu acredito que o Espírito Santo pode estar ouvindo agora tantos sonhos, tantas coisas lindas que tem dentro do teu coração, tantas coisas lindas Deus deu capacidade para você sonhar, mas as lutas foi tão difícil que fez você perder, né? A capacidade de continuar acreditando que os teus sonhos é possível. É possível. Talvez, irmãos, o Espírito Santo de Deus hoje me trouxe assim num dia tão corrido, tão de luta, tão de menino chorando, tão de roupa amassada, de cabelo só Jesus voando assim, sabe? Para dizer para vocês: ei, volte a sonhar. Vale a pena sonhar. Você é o filho amado da casa do Pai.
José tinha Jacó. Você tem um Deus sobrenatural sobre tua vida que te permite sonhar, que soprou os sonhos dele sobre o teu coração, os sonhos dele sobre tua vida. Aleluia. O Senhor me trouxe aqui para dizer, vai dar certo. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Vai dar tempo ainda, irmãos. Não acabou. Ah, mas irmã Jeane, tem tanto tempo que eu estou nessa promessa. Tem tanto tempo que eu estou nesse propósito. Tem tanto tempo que eu choro sozinha, eu planto sozinha, eu estou sozinha. Mas o Senhor está dizendo para você hoje, você não está só. Você não está só, Ele está aí com você. Ele está te abraçando. Ele está dizendo assim, ó, eu permiti você sonhar. Eu soprei os sonhos no teu coração. E sou eu, Deus justo e fiel, para fazer com que os meus sonhos se concretizem na tua vida. Porque os sonhos de Deus ainda são maiores do que os seus. Você pode achar que o teu sonho é difícil de se cumprir. Mas Deus ainda tem um maior do que esse que você está sonhando. E Ele vai realizar um a um. Porque Ele é grande. Ele é fiel. Deus, irmãos, nessa jornada minha cristã, eu tenho visto Deus realizar coisas impossíveis. Deus, Ele pega as coisas mais difíceis. Porque Ele gosta de desafio. Deus gosta de trabalhar no impossível. Na verdade, o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele não trabalha em uma causa que você pode fazer. O que você pode fazer é você que tem que fazer. Deus pega mesmo a causa impossível, improvável. Deus pega, irmãos, coisas... A Bíblia diz que Ele pega coisas pequenas para confundir as grandes. Coisas loucas para confundir as sábias. E quem sabe você é uma dessas coisas pequenas que está aqui hoje, que Deus te pegou para confundir as grandes. Só basta você voltar a sonhar. Não tem um hino que diz assim, ó, volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Você sabe que é contigo que Deus está falando, viu? Para dizer para você voltar a sonhar. Sonha, sonha, volte a sonhar, porque só sonha na presença de Deus quem tem fé. Tem muita gente aí, irmãos, com a igreja cheia, lotada, de crente morto. Que está só o corpo, porque o espírito já não tem mais nada. Sabe por quê? Porque começou morrendo quando parou de sonhar. Porque quando eu não sonho, eu estou dizendo, Deus, eu não acredito que você pode fazer. Eu não acredito que esse sonho tão grande pode se realizar. Eu não acredito. E quando a gente diz que não acredita, irmãos, a gente se afasta de Deus. Porque Deus diz que ele gosta de pessoas que têm fé. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você sonha, você tem fé. Só um louco, irmão, só um louco pode acreditar em coisas que não vê. Pode profetizar com tua boca. Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu vou ser o maior empresário dessa cidade. Eu vou ser um dia a maior pregadora que já ouviu. Não para me engrandecer, mas para ganhar muitas almas para o Senhor, para fazer muita gente, sabe, irmãos, que já tinha desistido. Quantas vezes, irmãos, Satanás, ele te odeia como odiou José, só porque você tem uma palavra positiva para dar a alguém. Às vezes, quem sabe, alguém do teu lado já morreu, já desistiu, já não aguenta mais, e você chega com o teu jeitinho, às vezes tão simples, que ninguém dá nada. Dá uma palavra e levanta aquela pessoa. Aquela pessoa sai dali, realmente, Deus pode. Através de uma palavra que você deu. E por isso Satanás, ele não está feliz com a tua vida. Ele vai querer perseguir o povo de Deus. Todas as pessoas que foram chamadas, todas as pessoas que têm uma túnica, irmãos, que causam destaque. Satanás, ele tenta parar. Ele vai tentar parar você de todas as formas. Ele vai dizer, gritar de todas as formas, que não vai dar mais certo. Essa luta aí que está travada, é ele dizendo para você, o adversário da tua alma, tentando dizer para você, não vai dar certo. Desiste, entrega os pontos. Quem sabe na tua casa, ainda essa semana você gritou, acabou, lavei minhas mãos, já não aguento mais. Deixa tudo lá, deixa por conta, né? Você falou que não adiantava mais. Essa semana, o Espírito Santo de Deus, que não mente e não se engana, me mostra que essa semana você falou que ia desistir do teu propósito, não foi? Você falou que ia desistir, porque já não dava mais certo, você já não aguentava mais lutar por uma causa que parece que você está lutando sozinha.
Mas eu estou mandando dizer para você que naquele momento ele viu e ouviu. E para você saber que Deus é na tua vida, que Deus é contigo, que para neste lugar, ele disse, não é hora de parar. O Senhor não te deu ordem para parar. Se José tivesse parado, se prostrado, ele não teria sido um dos maiores governadores do Egito. Ele continuou, ele pegou a dor dele, ele pegou a rejeição dele e seguiu. Então segue, você não tem palavra para parar, você não tem palavra para desistir. A palavra de Deus hoje para a tua vida é pega a tua cruz e siga. Se a tua cruz é um sonho, se o teu sonho hoje está como uma cruz, está pesado, está te ferindo, lute por ele. Coloque na presença do Senhor, no altar do Senhor, que é o melhor lugar que você pode colocar suas causas. E espera que a resposta vem do Senhor. A resposta para mim e para a tua vida não vem do homem, vem do Senhor. E Deus hoje, ele preparou este culto, separou esse dia para te dizer por que você está desanimado dizendo que vai parar. Não pare não, porque se você parar agora, você não vai receber tudo que o Senhor tem na tua vida lá na frente, porque é grande. A obra que Deus tem, o chamado que Deus tem na minha e na tua vida é grande. E sabendo disso, o adversário das nossas almas, eles tentam nos parar todos os dias. Porque ele não quer que eu e você vire um testemunho. E eu vim aqui nessa noite para te dizer que a tua vida é um testemunho. Para levantar aqueles que caíram. Por mais difícil que pareça. Por mais luta que você esteja enfrentando agora. A ordem de Deus para a tua vida é marcha, tão somente marcha. A Bíblia conta a história do povo de Israel que passou ali por toda aquela luta. Passou pelo deserto. Foi humilhado. Foram perseguidos por Faraó. E de repente, quando ele estava diante daquele mar, eles olhavam para trás. Viu o povo de Faraó marchando, com exércitos e os cavaleiros, todo mundo armado. Eles olhavam para frente, só tinha o mar. Eles olharam para Moisés e falou, e agora? Moisés começou a clamar a Deus. Aí Deus falou assim, diga ao povo de Israel que marche. A ordem de Deus nunca foi olha para trás e volte. A ordem de Deus nunca foi desista e se desespera. A ordem de Deus foi diga tão somente ao meu povo que marche. Então pega o teu sonho, pega o teu propósito e continua. Siga, olha para frente, olha para o alto, porque é do alto que vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Um Deus tão grande, tão tremendo, que fez os céus e a terra. Fez tudo que nela há. Criou a mim e a você. Ele te conhece pelo teu nome. Ele diz assim, chamei-te pelo teu nome e te disse que tu és meu. Se você passar pelo fogo, não te queimará. E se pelas águas você passar, elas não te afogarão. Um Deus desse quer dizer que ele cuida de mim e de você. A Bíblia diz que Deus está sentado sobre o globo da terra e os moradores para ele são como gafanhotos. Você está entendendo a grandeza do Deus que você serve? A Bíblia também diz que Deus ele é tão poderoso que ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e ainda diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra e sobre os céus. Aquieta a tua alma e saiba que Ele é Deus. O que é que está te inquietando? É uma má notícia do médico? É um vento que está soprando no teu lar? O que está te inquietando? Salmos 46 diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquieta a tua alma, mulher. Aquieta a tua alma, homem. Saiba que o Senhor é Deus. Ele é fiel na tua vida. Um certo dia, irmãos, eu tinha um sonho de ter uma moto. Vem eu com meus sonhos, né? Eu e meus sonhos. E, irmãos, eu lembro que eu trabalhava numa pizzaria à noite e o nosso patrão, ele sempre levava a gente em casa. E eu tinha uma amiga, trabalhava comigo, eu falava assim, bora, Mari, nós vamos de moto. Os meninos ficavam tudo rindo de mim, eu falava, bora, monta aqui, passa a marcha. Bora, monta aqui. Igual a doido, nós saía, descia igual a doido. Irmãos, eu sem um centavo no bolso. A gente tentou pegar uma moto. Falei, eu acho que nem vai dar certo. Sabe quando você crê, mas você acha assim que é algo que vai demorar muito de acontecer? Mas todos os dias que eu ia para casa, eu falava, bora, Cauã. Quando eu trabalhava, eu levava ele. Pequenininho, eu tinha uns 8 anos. Eu falava, bora, Cauã, monta aqui. Como assim, mãe? Bora, menina, na moto, aqui eu tô vendo, tu não tá vendo, não? E todo dia eu dava essa de louca na porta. Todo dia. Tinha dia, irmãos, que eu tava ficando até com medo de mim mesma. Eu já tava ficando com medo de mim mesma. E era assim. E quando eu vi, irmãos, Deus preparou a moto, a gente foi assinar aquela documentação toda, e Júnior falou assim pra mim, o rapaz disse que é com 30 dias que vai chegar. Eu falei, bom,
como eu não quero me iludir nem ficar ansiosa, eu vou esperar para 3 meses. Ele falou 30 dias, mas vamos esperar 3 meses que eu não fico ansiosa. 15 dias a moto chegou lá, irmãos, na porta do meu trabalho, e o rapaz chegou e falou assim, ó, vou entregando aqui a moto, tu vai levar? Aí eu fiquei olhando assim, falei, rapaz, tá vendo como vale a pena sonhar? Deus realiza sonhos de coisas simples. Eu sonhei com coisas tão pequenas. Quem sabe o que eu sonho é menor do que o meu e você já está parando. Sabe, você já está aí querendo desistir. Tu volte a sonhar. Deus honra pessoas que sonham porque Ele vê fé. Se você ainda tem capacidade de sonhar, quer dizer que você acredita em um Deus que pode fazer. É tão bom quando alguém tem um pai para dar as coisas, como José. José ganhou uma túnica do pai. Você não tem esse pai para te dar uma túnica que representa autoridade e destaque, não é? Seria muito bom se eu tivesse um pai aqui na terra que falasse assim, filha, ó, pá, tá mandando aí, que moto você quer? Seria massa. Mas eu tenho um pai muito maior que eu posso falar com ele quando eu dobro meu joelhinho no chão e peço para ele e escrevo. Você já ouviu falar de uma carta para Deus? Você já ouviu falar de uma carta para Deus, irmãos? Quando nós fazemos uma carta para Deus, chega no correio espiritual e Ele ouve, Ele honra a minha e a tua vida. Eu me lembro, irmãos, que eu morei na casa da minha sogra e eu todos os dias eu falava, Deus, eu quero uma casa assim, assim, assim. E eu escrevi, eu fiz uma carta para o Senhor. E 3 dias eu orei, meia-noite, e apresentei aquela carta para o Senhor e esqueci da carta. E eu falava para Deus que eu queria uma casa com 3 quartos. E aí, irmãos, porque onde eu morava não tinha nenhum. Não tinha um. E aí, irmãos, eu fiz uma casa. Todo dia eu sentava, eu lembro que meu marido chegava e sentava na porta da cozinha e eu chegava e falava para ele, ô Júnior, bora. Eu sempre gostei de sonhar. Eu falava assim, ô Júnior, bora assim, vamos fazer a planta. E ele é pedreiro, quem não sabe. E aí eu falava assim, ó, vamos fazer assim a planta da casa. Eu quero uma casa assim, massa, com piso assim brilhando. Eu quero uma casa cheia de vidro. Naquele tempo, irmãos, era muito caro portas de vidro. Mas eu falava, não tinha um centavo no bolso. E aí ele levantava e saía a doida. E eu ficava lá conversando sozinha com Deus. Falava, Deus, ele não crê, mas um dia a gente vai ver. Um dia eu vou ver tua glória. Ele saiu. E aí, irmãos, muita luta, a gente fez uma casa. Uma casa só tinha uma sala, um quarto, uma cozinha e um banheiro. Ainda não era nada do que eu tinha pedido para Deus, mas era o que eu podia. Era o que eu conseguia. E quer saber de um? Eu estava feliz da vida. Só que Deus me mostrou que o que Ele sonhou para mim era maior do que aquilo. Era muito maior. E talvez, irmãos, o testemunho de uma casa, do jeito que eu pedi a Deus, para alguns não é nada. Mas para quem não tem mamãe e papai, para quem não é herdeiro, é muito. Porque eu herdei do Senhor a fé que há em mim, a fé que há em você. Essa é a herança que Deus deu para mim e para você. Porque com ela, irmão, tudo é possível, aquele que crê. E assim o tempo foi passando e Deus foi abrindo as portas e foi preparando. E não é que um dia eu entrei, irmãos, e eu disse, rapaz, como é que eu pedi tanto tempo aquela carta? E o Senhor nos faz lembrar daquela oração que um dia você fez lá atrás. Que hoje você está fazendo ali sobre lágrimas. Mas algum dia o Senhor vai te fazer tu lembrar daquela oração que tu fez. Que muitas das vezes nem você mesmo deu crédito, importância, achou que nem tinha chegado no céu. E o Senhor vai fazer você viver tudo aquilo que um dia você orou. O que você ora hoje, um dia Deus vai fazer você viver. O que você sonha hoje, um dia Deus vai permitir você contar. Para que as pessoas vejam Deus na tua vida. Mas, irmã Jeane, como assim? Para as pessoas verem Deus em minha vida, eu preciso contar um testemunho de um carro, de uma casa, de uma convenção? Não. Mas é uma forma, irmãos, de despertar as pessoas e dizer que Deus ainda faz. Deus, irmãos, Ele realiza sonhos. Deus, Ele salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, leva para morar no céu. Mas, irmãos, o que Deus tem para nós aqui, ainda há momento de risco. Nós falamos do céu, nós pregamos o céu, é o nosso objetivo. O céu é o nosso maior objetivo. Mas ainda tem vitória para crente aqui na terra, que crê, que persevera, que não desiste. Crente que não recua quando as acusações vêm. Crente que não desiste quando a cova vem. Crente que não desiste quando você é apedrejado, rejeitado, humilhado. Quem sabe você é o mais rejeitado da tua família, o patinho feio. Eu já gosto dessas pregações, porque eu vejo a mão de Deus. Eu já gosto disso. Eu já gosto de crente que chora pelos cantos, que ninguém dá nada. Esse sim é que Deus honra. Aquelas pessoas que ninguém dá nada,
Mas quando dobra o seu joelho, o Senhor para escutar. E quem sabe, irmãos, você tem aqui estado com o teu coração abatido. Você estava com o teu coração abatido, porque eu acredito que depois dessa palavra você vai sair daqui alegre. Porque você vai entender que o Senhor, Ele parou para ouvir a sua oração, a sua causa. E Ele não é indiferente à tua situação. Quem sabe eu morei na casa da sogra, você está morando em uma casa que nem da sogra é de aluguel, de alguém que você nem tem intimidade. Mas eu posso dizer para você que se você sonhar, Deus vai fazer você chegar em lugares altos. E não é porque eu estou pregando aqui prosperidade apenas, não. É porque eu vi Deus fazer na vida dos servos dele. É porque ficou escrito aqui. É porque essa promessa é para mim e é para a igreja do Senhor. Deuteronômio 28. Fala, irmãos, que o Senhor vai derramar toda sorte de bênçãos sobre nossas vidas se nós obedecermos ao Senhor. Se atentamente obedecer o Senhor teu Deus e tiver o cuidado de fazer tudo quanto Ele te ordena, o Senhor te exaltará sobre todas as extremidades da terra e você será uma bênção, tudo será uma bênção, teu celeiro, sabe, os animais da tua casa, se você tiver o cuidado de obedecer aqui, Deuteronômio 28, sabe, obedecer o que diz essa palavra. E se você folhear ela, irmãos, tem promessas de Deus para a tua vida. O crente, irmãos, prega muito sobre ser feliz no céu. E eu acredito que nós chegaremos lá. Mas eu quero te dizer também que ainda há uma felicidade aqui na terra. Ainda há um riso para quem serve a Deus. O Senhor não te chamou, irmãos, para viver sobre luto. Não, irmãos. O Senhor cuida de mim, de você. Ele cuida da ovelha do Senhor. Das ovelhas do Senhor, Ele cuida. Se o Senhor cuida das aves do céu, cuida das flores do campo, você acha que Ele não cuidaria de mim e de você? Então levanta a tua cabeça nesse dia chamado hoje. E sabe que o Senhor chamou você aqui para selar o sonho. Para dizer assim, aí você não é maluco não. Você não é louco não. Esse sonho aí, foi o Senhor que permitiu você sonhar. Ei, esse sonho aí que está no teu coração, foi Ele que plantou sobre você. Ele plantou sobre tua vida. É Ele que te fez sonhar. Então se as pessoas estão rindo dos teus sonhos, se é difícil os teus sonhos, para o homem, para Deus não é. Ele fez você sonhar e Ele é Deus justo e fiel para realizar. Se você sair daqui amanhã, hoje, e alguém lá fora perguntar assim, sobre o que foi a palavra, aí você bate no seu coração e diz assim, ó, foi sobre o Deus que vai realizar os meus sonhos. Amém? O Senhor é Deus justo e fiel para realizar os teus sonhos, um a um. Amém? Senhor, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.